Numa tarde ensolarada, você bebe um refrigerante e joga a latinha na primeira lixeira de rua. No dia da coleta, os moradores do seu bairro deixam, em média, de 2 a 3 sacos de lixo para os caminhões da prefeitura. Você já se perguntou para onde vai todo esse material descartado? Começa agora o documentário Do Lixo para a Mesa, uma produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo da Faculdade Paulo de Comunicação. Alguns dos materiais descartados chegam ao depósito de reciclagem do Vitório. Agora, com 51 anos, ele atua neste ramo há mais de 35. Quando criança, morava ao lado de um ferro velho, como são popularmente conhecidos os galpões. O pai dele já coletava papelão pelas ruas, e então a família decidiu abrir o próprio negócio. Vitório ajudou os pais por um tempo, se formou em economia, trabalhou com carteira assinada e depois decidiu retornar ao ofício da família, que ele considera uma herança, apesar das dificuldades. Arrumar um ponto comercial, porque nem todo mundo quer alugar, e vender material, né? Eu cheguei na época que também era de crise, aí para vender foi difícil. Eu tive que juntar material meses, contar com o dinheirinho guardado do fundo de garantia, né? E ainda me controlei, mas depois deslanchou. Sempre tem a crise e tem a época boa, né? Nessa roda da vida a gente conseguiu deslanchar. E hoje a gente conhecido, a gente sempre acha o comprador certo. Dos 7 irmãos de Vitório, 6 seguiram com a reciclagem. Ele emprega mais 2 pessoas no negócio e se orgulha da responsabilidade ambiental e social do trabalho. Algumas pessoas recorrem ao depósito dele para vender matéria-prima, principalmente latinhas, e assim elas obtêm renda extra. Já na vida de Adelmo, conhecido como Careca, morador do Jardim Palmira, em Guarulhos, a reciclagem chegou há 2 anos. Ele gerenciou o próprio bar por quase uma década, mas motivado pelo sonho de dar um destino diferente ao que é visto como lixo, vendeu o negócio e também montou um depósito. Com o dinheiro arrecadado, Adelmo sustenta a família e não se envergonha de andar sujo para coletar os materiais. Ele diz que pretende ampliar o trabalho e mostrar o valor daquilo que faz para as pessoas. Quero ampliar e mostrar para o mundo, para o Brasil, né, que as pessoas estão muito atrasadas ainda em termos de reciclagem. O que acontece hoje em dia? As pessoas dentro da casa estão acostumadas a separar. Nenhum deles estão acostumados a separar e reciclar. Assim que você começa a bater na tecla reciclagem, as pessoas passam a ter consciência do que é reciclagem e o que é orgânico. O orgânico, for ver o orgânico, coloca uma sacolinha só de lixo para o lixeiro levar. Agora a reciclagem, vai muita coisa, vai embora. E o que o pessoal faz? Joga muita coisa na rua, nos lixão, nos rios. Coisas que tem que mudar. Uma das principais dificuldades enfrentadas por ele foi a separação dos materiais. O plástico, por exemplo, recebe diferentes nomenclaturas de acordo com o tipo. Esse é o trabalho feito na Cooperiara, cooperativa de reciclagem com sede no município de Barueri, em São Paulo. Ela trata os resíduos fazendo com que voltem ao mercado. Os materiais reciclados vêm da coleta seletiva realizada pela prefeitura por meio de um serviço terceirizado. A sede da cooperativa fica próxima ao local que, até 2002, era um aterro sanitário. O barulho dos maquinários, das esteiras, das prensas e a agitação na Cooperiara são bem diferentes da personalidade da prensista Elizabeth Alves, de 55 anos. Com tom de voz baixo e o jeito tímido, ela faz questão de manter a vaidade com os cabelos pintados de ruivo e maquiagem no rosto. Mãe de um jovem de 18 anos, Elizabeth conta que já pensou em procurar outro emprego, mas ao ver a dificuldade do filho sem ocupação, mantém a rotina de trabalho. Aqui a gente não pode parar, porque se a gente para um dia, no outro dia a gente tem que ficar até mais tarde trabalhando, porque vai acumulando. No final do dia, a época que tem mais material para nós, então não tem como. É da onde a gente tira o nosso dinheiro, né? Então não dá pra gente tirar uma semana assim de férias, final de ano, não dá, é difícil. Que nem os caras que trazem material também não param. Aí já pensou, a gente em casa é só trazer, que eu chegar aqui vai ter material até não acabar mais. Aí vai pro sítio, curte lá à tarde, no sábado, descansa no domingo e na segunda tá todo mundo aqui. Um dos princípios da cooperativa é valorizar o trabalho em grupo. Todo o dinheiro arrecadado com a venda dos materiais é dividido igualmente no valor hora dos funcionários. Wandeil da Silva, companheira de prensa de Elizabeth, é mais agitada.
Aos 37 anos, tem uma rosa tatuada no braço e é querida pelos colegas de trabalho, com quem convive há 8 anos. Vandeil afirma que não se sente totalmente adaptada ao serviço, mas demonstra receio de não conseguir uma recolocação profissional. Esse medo é parte da rotina e do drama de quase 13 milhões de brasileiros desempregados, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Vandeil conta o preconceito que ela enfrenta. Assim, acostumar, eu não acostumei, mas aí eu sou obrigada, né? Que eu tenho filho, é daqui que eu tiro o sustento deles, né? Mas como o emprego tá difícil, então eu não vou, enquanto eu estiver ganhando o alimento daqui, é daqui que eu tiro o sustento dos meus filhos, né? Então tem muito preconceito, mas a gente não vai olhar para esse lado, porque se olhar a gente fica desempregado. Fala, você é tão jovem, tão nova, tá trabalhando no lixo, né, que eles falam. Como ela falou mesmo, visitando as crianças, tapa nariz, fala que tá fedorento, sabe? Pensei várias vezes em sair, dar um outro trabalho, mas aí eu penso logo nos meus filhos. Pessoas com maior dificuldade para se inserir no mercado de trabalho, como ex-presidiários e ex-dependentes químicos, são acolhidas pela cooperativa e aconselhadas pelo presidente, que é pastor de uma igreja evangélica. O ambiente em que trabalham Vandeil e Elizabeth agora é coberto e tem até refeitório. Mas este não era o cenário antes das parcerias com as empresas que ajudaram a melhorar as condições do local. Antes, os 53 funcionários trabalhavam a céu aberto e conviviam com pombos e cachorros. De acordo com dados da ONG Compromisso Empresarial para a Reciclagem, em São Paulo são reaproveitados somente 6% das 12 mil toneladas de resíduos domiciliares recolhidos por dia. No próximo bloco, conheça melhor o trabalho dos catadores. Voltamos a apresentar o documentário Do Lixo para a Mesa. Sérgio Bispo, de 61 anos, convive com a reciclagem desde o ventre da mãe. Ele nasceu e viveu a infância em um lixão na periferia de Salvador, na Bahia. Abandonado pelos pais, começou a trabalhar aos 5 anos. Sérgio conta que já viu crianças serem soterrados pelo lixo despejado pelos caminhões. Quando o lixão foi fechado, ele continuou a andar pelas ruas da Bahia, coletando resíduos com uma carroça. Inspirado pelo sonho de vir a São Paulo, a cidade que prometia melhores condições de vida, seguiu a estrada e caminhou por 80 dias para chegar à grande metrópole. Sem um lugar para viver, Sérgio conheceu a realidade das ruas. Mais uma vez, sua companheira de trabalho era a carroça. Ele denuncia a exploração sofrida e defende a categoria. E vendia lá no ferro velho. Era uma balança, não era digital, hoje é tudo moderno. Você pegava um peso, você botava 10 quilos aqui e 10 quilos do outro lado. Será que os 10 quilos aí, já fora o aterro, já na mão dos aparistas, nós catadores ainda somos explorados até hoje pelo sistema, mesmo com toda essa tecnologia. Por isso que a gente tem que estudar, se capacitar e entender como funciona o processo e o sistema. Sérgio afirma que gosta do trabalho que faz, mas reconhece que catadores estão sujeitos a diversos perigos. Para o médico Rafael de Matos, a falta de equipamentos de segurança e de boas condições de trabalho expõe os trabalhadores a graves riscos para a saúde. Desde contaminações até problemas nas articulações, a falta de acesso aos hospitais é um agravante deste cenário. Os materiais geralmente não são separados. Pode estar com contaminação de outros materiais. Por exemplo, um lixo hospitalar. Se esse lixo hospitalar não é separado e ele está junto com outros materiais, eles ficam altamente contaminados. Então pode ter agulha, pode ter frasco de ampola quebrado, pode ter material de cirurgia. Então essas pessoas elas são mais propensas a ter algum acidente. Um estudo do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo mostra que catadores e carroceiros são responsáveis por quase 44% da coleta seletiva no país. Sérgio Bispo faz parte desse grupo. Idealizador do projeto Combosa Seletiva, ele possui uma agenda para recolher os materiais das empresas parceiras e destiná-los à reciclagem. O trabalho é realizado em parceria com a cooperativa Cooper Glicério, da qual ele foi presidente entre 2006 e 2014. O antigo carrinho deu lugar a uma Kombi colorida e grafitada. Sérgio também realiza palestras e já levou a mensagem da valorização da reciclagem até países europeus.
catei no ventre da minha mãe, catei na estrada, catei na rua, catando amor da minha companheira, da minha família, catando dos meus amigos que me ensinei. A sociedade, que você acho que a fala de todo mundo é isso, a sociedade hoje ela está consumindo aceleradamente, não consumindo conscientemente, porque ela acaba, a gente só vê a embalagem pela boniteza e pelo produto. A gente tem que pensar que já tem oceano como o resíduo mal descartado. Em 2017, foram recolhidos quase 79 milhões de toneladas de resíduo sólido urbano no país, conforme levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Esse montante ocuparia uma área equivalente a mais de 200 estádios do Morumbi, em São Paulo. 29 milhões de toneladas foram parar em lixões, considerados inadequados. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, assinada em 2010, previa a eliminação total de lixões até 2014. Dados do documento também afirmam que 30% de todo o lixo produzido no país tem potencial de reciclagem, mas apenas 3% são reaproveitados. Como Sérgio Bispo, uma Kombi também ajuda o professor de artes Rafael Rippe a circular pelas ruas de São Paulo em busca de materiais descartados que dão ritmo às aulas de iniciação musical na Escola Estadual Flamínio Fávero, na Vila Nova Cachoeirinha. Garrafas PET, canos de PVC, tampas e baldes dão vida a instrumentos musicais para ele. O trabalho realizado traz um olhar de conscientização para o consumo. Existe muita saída já feita por pessoas em todas as partes do mundo, né? Então, na internet hoje você encontra muita receita de instrumento. Não esses, mas encontra de outros tipos, né? Então, é uma coisa. Não resolve a questão ambiental, mas cria uma consciência do que pode ser feito com as coisas que você descarta, né? Ou, mais ainda, eu acho que o ponto fundamental é na hora de você fazer a compra. Quando eu vou comprar um instrumento, eu preciso dele realmente ou eu posso criar um? O projeto Embatucadores conta com as aulas de iniciação e o grupo profissional que realiza apresentações e já está gravando o primeiro CD. Foi da vontade de Rafael de ensinar música para os alunos e da falta de instrumentos convencionais que ele decidiu transformar o que encontrava no lixo em música. O grupo faz questão de não alterar a estética dos instrumentos, e a surpresa do público acontece quando o que era visto como lixo se transforma em um grande espetáculo. No próximo bloco, saiba como o manejo de resíduos pode ser mais sustentável. Voltamos a apresentar o documentário Do Lixo para a Mesa. A coleta seletiva já é realidade em alguns municípios brasileiros, mas 85% da população não tem acesso a esse serviço, conforme dados da ONG Compromisso Empresarial para a Reciclagem. A gerente de Planejamento e Desenvolvimento da Anlurb, Rosana Arnoux, afirma que a universalização da coleta seletiva é uma meta governamental. Ela destaca a importância da separação do resíduo orgânico e do reciclável nas casas. Quando descartados juntos, esses materiais podem acabar em destinos incorretos. Rosana também explica o que pode ser feito pelas pessoas que não têm acesso à coleta seletiva. Pode levar nos ecopontos, que são aquelas lixeiras enormes, que a gente chama de PEVs. Pontos de entrega voluntário hoje dentro do município, eles se encontram em praças, parques e dentro dos 102 ecopontos, além de todos os pontos de entrega que tem nas grandes redes de supermercados e hipermercados. Todos eles trabalham com as cooperativas cadastradas e habilitadas. No final, se você na tua rua não tem, podem levar em algum lugar. A gerente de fiscalização da Anlurb, Renata Roversi, alerta para outro cuidado a ser tomado na hora do descarte. Para evitar o lixo espalhado nas calçadas, os moradores das casas e a zeladoria dos condomínios
devem considerar o horário da passagem do caminhão no bairro. A exposição prolongada dos resíduos expõe as pessoas a inúmeros riscos e atrai animais como ratos e baratas. Tem um índice bastante grande assim de concentração de lixo fora de horário na região central, e o resíduo exposto ali acaba se tornando um ponto viciado. E aí, se o lixo é colocado fora de horário, vem um cachorro, mexe, vem morador de rua e remexe. Por isso que existe essa legislação também, para facilitar até para o próprio coletor, porque se cada um coloca o resíduo para coleta no horário que quer. Então não, existe esse horário e existe a fiscalização. Além da importância ambiental, o ciclo da reciclagem tem função social, por ser fonte de renda extra para famílias, seja por meio das cooperativas ou do trabalho autônomo de catadores e carroceiros. Everton, de 34 anos, era motoboy e encontrou na venda de materiais recicláveis uma nova alternativa quando teve a moto roubada. Há 1 ano e meio, ele caminha com uma carroça pelas ruas da cidade e economiza o dinheiro arrecadado para retornar à antiga ocupação. As pessoas pensam que carroceiro, não ganha dinheiro, que nem eu não tiro menos de 150 todo dia. Tem dia que eu chego a tirar 300, 400. Quando eu retiro entulho, R$10 cada saco, entendeu? Aí se você tirar 10 sacos, já dá R$100. Além dos plásticos, papéis, metais e vidros, quase tudo que é visto como lixo pode ganhar outra função. A compostagem transforma restos de alimentos em adubo natural e pode ser feita até em pequenos espaços. O fertilizante obtido pode ser utilizado nas plantas do jardim e nas hortas caseiras e convencionais. Os benefícios da prática vão desde o equilíbrio do pH e controle de temperatura do solo até a diminuição da demanda dos aterros sanitários e por adubos químicos, como explica a engenheira agrônoma Isabela Ajala. Melhora o pH do solo, tem um maior controle da temperatura do solo, tem o aumento da matéria orgânica, que isso é muito importante, porque quando você aumenta a quantidade de matéria orgânica do solo, você vai estar diminuindo a quantidade também de patógenos presentes nesse solo. Você utiliza a compostagem como uma adubação orgânica, então você diminui a utilização de fertilizantes químicos, que isso é tão bom para as plantas quanto para o meio ambiente, sem contar na diminuição da poluição ambiental. Isso não tem nem comparação. Um dos tipos de composteira é um minhocário capaz de decompor a matéria orgânica mais rapidamente. Em entrevista ao Globo Rural, o engenheiro agrônomo Marcos José de Abreu explica as etapas para o processo doméstico bem-sucedido. Uma primeira fase, a pessoa está se adaptando a esse processo de compostagem. Então, para evitar problemas com odores, evitar problemas com moscas, ela inicia com esses materiais que tem uma degradação mais rápida, né? As folhas e as cascas e o que for cru. Posteriormente, ela começa a incluir os alimentos cozidos e aí aumentando a carga de matéria seca, serragem ou folhas. Resíduos como papel higiênico, fraldas, absorventes usados e fezes de animais não podem ser colocados na composteira. Isabela lembra que o tempo para obter o adubo vai de 60 a 70 dias, dependendo das condições climáticas. Da reciclagem à compostagem, é possível reduzir a quantidade de material descartado e enviado aos aterros sanitários, como pequenas atitudes no dia a dia. Repensar formas de consumo, diminuir o desperdício de alimentos e o uso de sacolas e canudos plásticos também são formas de contribuir. Agora que você já conhece o caminho e o impacto causado pelo seu lixo, o que vai fazer para mudar os seus hábitos? Você acabou de ouvir Do Lixo para a Mesa, uma produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo da Faculdade Paulos de Comunicação. Locução: Fátima Robustelli e Jéssica Silva. Roteiro: Yasmin Pereira e Marina Costa. Produção: Luí Edoa. Sonoplastia: Luí Edoa e Roger Romero. Orientação: Wagner Belmonte. Gravado nos estúdios da Fapcom em outubro de 2018.